E o Amapá está reforçando a infraestrutura e a preparação de mão de obra para atender a uma possível expansão da indústria de petróleo e gás na margem equatorial. Essa movimentação ocorre em meio à atividade exploratória da Petrobras na bacia da Foz do Amazonas. O planejamento do Estado inclui incentivos tributários, qualificação profissional e até a atração de empresas. O governo também quer usar o Porto de Santana como uma base logística para a cadeia de óleo e gás e aposta na proximidade com a Guiana e Suriname e a Guiana Francesa para transformar o estado em um hub do Arco Norte. E é sobre esse tema que a gente conversa agora com Vanderberg Pitaluga Filho, secretário de Desenvolvimento Econômico do Amapá, que está conosco aqui. Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com você. A gente chama também para essa conversa o nosso analista de infraestrutura, o Robson Rodrigues. Robson, seja bem-vindo. Bom dia a todos. É claro que todos estamos, secretário e Robson, com ainda a notícia da Petrobras, que conseguiu encontrar hidrocarbonetos, início de petróleo lá na região da Foz do Amazonas, a mais ou menos 180 quilômetros da costa do estado do Amapá. E eu quero perguntar para o senhor, secretário, se isso já era aguardado, se vocês estavam preparados, porque, ok, tivemos uma boa notícia, só que os próximos passos são um pouco mais complexos. É isso aí. Nós estamos preparados. Foi uma surpresa para a gente ter saído na sexta-feira, no dia 14 de agosto. Foi recebido com muita alegria pelo povo do Amapá, pelo governador Clécio Luiz e por todo o time de secretários que vinha trabalhando nessa pauta, mas nós não fomos surpreendidos, assim, no sentido de que existe um trabalho acontecendo, um trabalho voltado para a infraestrutura e qualificação, como você bem colocou, principalmente num relacionamento institucional com a Petrobras, mas também com outras companhias que orbitam ao redor da cadeia de óleo e gás. Então, hoje a gente está plenamente preparado, estruturados com relação às cadeias de suprimentos e prontos para iniciar agora uma nova fase desse movimento no estado do Amapá. Robson. Secretário, novamente, muito obrigado pela sua gentileza em estar aqui com a gente. A primeira questão que eu te faço é o seguinte, não faz nem 15 dias, até menos que isso, que foi anunciado essa descoberta de hidrocarbonetos, não está ainda confirmada a viabilidade comercial. Não estamos colocando primeiro os cavalos na frente da carroça ao já mobilizar toda uma infraestrutura para algo que não foi confirmado? E a segunda questão que eu te faço é o seguinte, já estão falando em incentivos fiscais, desoneração, entre eles o Repetro, que é um conjunto de normas fiscais e aduaneiras que desonera tributos federais. Se o senhor puder dar para a gente qual vai ser o valor da renúncia fiscal em reais? Eu não acho que seja, a gente não está colocando os carros na frente dos bois, Robson, muito porque é uma cadeia muito profissional da indústria de óleo e gás, Como vocês sabem muito bem, quando essa indústria chega até o estado, ela chega de uma maneira muito veloz, e nosso objetivo é estar preparado para que a gente consiga transacionar todos os nichos relacionados a isso sem ter os percalços negativos que aconteceram em outros municípios do Brasil. Então a gente vem preparando o Estado de maneira muito sólida, inclusive instituindo políticas tributárias para que a gente tenha a capacidade de atrair essa indústria, para que ela fique no estado do Amapá e não tenha sua base tributária tributando em outros estados do Brasil, como Rio de Janeiro. Então eu acho que nós estamos preparados, sabemos aí o passo a passo dos próximos movimentos com relação à comercialidade. Os cálculos de renúncia fiscal, obviamente, que eles vêm acompanhado de todo o movimento da comercialidade e toda essa preparação ela está voltada para o óleo e gás, Robson, mas a gente tem outras matrizes econômicas que estão em pleno desenvolvimento e que, querendo ou não, a gente utiliza essa expertise relacionada à cadeia de óleo e gás para aplicar nessas outras frentes econômicas. Secretário, a gente sabe que existe também um possível impasse ambiental para que continue o trabalho de exploração de petróleo lá na região. Nós tivemos já o MPF cobrando do IBAMA a respeito dessas informações sobre os 3 poços da Petrobras. Tem tratativas do governo, pressão da própria Petrobras para que as leis sejam flexibilizadas para que a exploração aconteça. Como está essa situação? Vai dar para dar o próximo passo ou ainda carece de negociações? Nós estamos bem confiantes com relação a esses próximos passos.
Obviamente que precisam ser cumpridos os requisitos legais, o que vem acontecendo, e eu não tenho receio, enquanto Estado, do trabalho que está acontecendo. A gente não pode esquecer que, além do IBAMA, também tem um movimento muito grande relacionado à FUNAI e aos povos indígenas, que tem sido tratado pelo governador Clécio Luiz de uma maneira muito franca e direta, tanto é que esse diálogo hoje é um diálogo amplo, verdadeiro e que não tem trazido muitos problemas, mas a gente tem enfrentado, sim, algumas novas ações do Ministério Público Federal com pleitos de esclarecimento, e a gente sempre está muito alinhado com os requisitos legais, com o que manda a legislação, e cumprindo esses requisitos, a gente está conseguindo evoluir, até porque existem outros blocos na margem equatorial. Nós estamos falando de um primeiro poço que saiu um resultado de pesquisa, que é sim um voto positivo com relação a tudo que está por vir, e existem também outras companhias que atuam no segmento da cadeia de óleo e gás, que venceram os leilões da ANP e que estão na costa do Amapá também aguardando por esses movimentos da Petrobras. Mas os próximos movimentos não podem ser feitos já agora, carecem de aguardo das decisões ambientais ou não? Exatamente, eu acho que a ANP agora segue os ritos da ANP com relação à comercialidade, vai entrar numa fase agora que a Petrobras vai começar a finalizar essa fase de pesquisa exploratória. A nova sonda que vai para o Amapá, que é de uma outra companhia que foi a vencedora, já está se mobilizando para atuar no estado do Amapá, e todos os requisitos vão ser cumpridos, mas nós, enquanto Estado, em relação institucional, a gente já vem acompanhando a Petrobras e auxiliando no licenciamento de mais 3 novos poços, já pensando aí na continuidade da cadeia de óleo e gás no Amapá. Robson, por favor. Secretário, o senhor bem lembrou aí, a área foi adquirida na 11ª rodada de licitações da ANP, né, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, foi realizada em 2013, sob regime de concessão. Queria saber quais são as outras empresas que estão aí na área, que já ganharam, e se elas já demonstraram interesse também de fazer os estudos de perfuração. Robson, esse movimento de aproximação com as outras empresas, ele vem acontecendo. As outras empresas vencedoras, com foco muito específico, foi a CNPC, que é uma companhia chinesa, e a ExxonMobil, com qual eu já me relacionei com os presidentes dessa companhia, apresentando o Estado e posicionando o trabalho que a gente estava fazendo. Eles prontamente nos receberam, disseram que esse movimento inicial, que é conduzido pela Petrobras, é um movimento que eles iriam aguardar, principalmente com relação ao resultado das pesquisas exploratórias, para que aí começasse o rito técnico, junto ao IBAMA, aos órgãos reguladores, para que inicie também uma fase operacional dessas outras companhias nos lotes que foram leiloados no estado do Amapá. Secretário, tem um outro ponto que eu queria colocar. Se o senhor vê risco à transição energética, a própria Petrobras já teve muito mais ambições. Tudo bem, ela voltou agora a atuar em biocombustíveis com mais força, mas ela teve mais ambições em energia eólica e solar. Algumas outras petroleiras, como a BP, saiu de vez de renováveis, a Shell vendeu ativos para outras empresas, para a Total, a Equinor também segue o mesmo caminho, abrindo essa nova fronteira para a exploração de óleo e gás na margem equatorial. O senhor vê de alguma maneira risco para a transição energética? Eu não vejo risco, na verdade eu acho que isso acontece no estado mais preservado do Brasil, Robson, e eu acho que traz um ponto de atenção com relação a uma matriz energética que é muito importante para o nosso país, e que, de fato, você iniciar uma exploração de petróleo na foz do Amazonas, que é como foi intitulado pela própria Petrobras, traz um olhar diferente. E é um olhar de que a gente tem que explorar, utilizar dessas riquezas na costa da floresta amazônica, mas respeitando o meio ambiente. O estado do Amapá é o estado mais preservado do Brasil, que teve a sua matriz energética já transacionada. Nós nos consideramos lá uma energia verde. Então, eu acho que nós estamos no momento certo, no local certo, e com respeito à natureza e seguindo as regulações ambientais, a gente vai demonstrar que essa matriz energética tão importante para o Brasil ainda precisa ser explorada e vai trazer uma grande soberania nacional. A gente tem intitulado o estado do Amapá como a nova fronteira energética do Brasil, até pela expectativa do volume de óleo que a gente espera encontrar por lá.
Mas, secretário, esses estoques que podem ser encontrados, né, tanto da matéria bruta do petróleo por lá, eles já têm uma possível demanda que já existe? Tudo bem, a gente não sabe quantificar ainda quanto que temos lá de petróleo, mas já tem uma destinação, algo que o Estado carece, a Petrobras tem feito algum tipo de plano? Porque a gente vê realmente, como o Robson trouxe a questão, a gente vê uma transição energética acontecendo e o petróleo, que é uma fonte fóssil, caindo, a utilização sendo diminuída. Como que a gente vai ver isso daqui para frente? Toda a expectativa do volume total de óleo encontrado no Amapá, ela vem de encontro num momento bem importante para a Petrobras, principalmente porque existe uma premissa de que os estoques previstos na exploração que existe hoje, principalmente na Bacia de Campos, ele tem uma fase de declínio que começaria ali a partir de 2033. Então, a margem equatorial ela surge num momento de balancear literalmente essa balança energética de estoque de petróleo para o Brasil, trazendo uma segurança para a principal matriz energética. Então, na nossa concepção, os volumes esperados são volumes superiores ao pré-sal do que o mercado tem computado aí. Obviamente que isso carece dos próximos passos, como você bem falou, mas eu acho que casa e vem num momento super importante com relação ao declínio dos estoques que a Petrobras já apresentou, essa informação pública divulgada por ela, e a margem equatorial, não só o estado do Amapá, mas também o próprio Rio Grande do Norte, que já vai ser a próxima fase de pesquisa exploratória, traz um papel muito importante para o Brasil na sua segurança com relação ao abastecimento de óleo para o futuro. Secretário Vanderberg Pitaluga Filho, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado, prazer imenso estar aqui com vocês. Robson, obrigado pela parceria aqui também mais um dia.